Olá, bom dia. O mês de janeiro já acabou, mas ele foi todinho roxo para lembrar os cuidados contra a hanseníase. A posição do Brasil no ranking dessa doença no mundo não é das melhores. A gente é o primeiro no número de casos. E por isso, esse cuidado todo que acontece não só no mês de janeiro, porque todos os outros meses continuam roxo para chamar a atenção mesmo para a conscientização sobre essa doença. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. A minha convidada para essa conversa é a supervisora de enfermagem do Hospital Aquiles Lisboa, Cíntia Agostino. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui, para trazer mais uma vez um pouco de informação sobre o hospital, sobre o janeiro roxo e sobre a hanseníase, Sobre a hanseníase, A hanseníase é uma doença que ela envolve muito preconceito, já envolveu muito preconceito. Hoje, como é que você diria que a gente está nesse estágio, Cíntia? Ela ainda envolve esses preconceitos todos? Sim, infelizmente ainda é uma doença, que causa ainda muito preconceito, em relação àquele estigma que as pessoas têm. Isso. Já foi maior. Já foi maior, mas ainda existe o preconceito. Mas assim, vamos lá, eu disse que o Brasil ele não tem uma posição muito legal nessa história, Nós estamos lá no primeiro. Aqui no Maranhão, o número de casos é significativo? Sim, a gente tem um caso significativo. Esses casos eles aumentam geralmente no período de janeiro a maio, por causa das campanhas que são desenvolvidas no período do janeiro roxo. Então, nesse período a gente tem um aumento e depois ele diminui um pouco, mas geralmente nesse período a gente encontra mais casos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nesses meses em que está acontecendo a campanha, Sim. Vocês conseguem detectar mais casos? Isso. Por causa das informações, as pessoas procuram mais? Isso. Ah, tá, entendi. Exatamente. Aí depois passa, vai passando a campanha, as pessoas vão esquecendo. Por isso que eu estou dizendo, todos os meses precisam ser roxos, porque todo dia é dia de buscar cuidado para a saúde da gente, Isso. Quais são os principais sintomas, Cíntia, que de alguma forma alertam a pessoa de que ela pode ter essa doença? Olha, os principais sintomas, ele pode ter formigamento nas extremidades do corpo, nas pontas dos dedos, no cotovelo, nos pés. Pode aparecer manchas esbranquiçadas, avermelhadas, marrom. Geralmente essa mancha, ela não coça. A pessoa não sente dor, não coça. Geralmente nesse local da mancha a sensibilidade fica diminuída, ou às vezes você não sente nada naquela manchinha, Isso. Eu vi um teste que eu achei super interessante, eu acho que numa dessas campanhas na televisão, a pessoa passando a mão por cima de uma chama no fogão, Sim. E sem sentir absolutamente nada, Isso é um sintoma de que aquela região está sensibilizada. Sim. Sem sensibilidade. Vixe, Maria, quase que não sai. Sem sensibilidade. Isso. E que é um sintoma de alerta. Sim. Esse seria talvez o mais visível, o mais fácil de perceber? É o mais fácil de perceber, porque como naquela região não tem sensibilidade nenhuma, ou a sensibilidade é diminuída, então é um alerta, Mas como eu falei, tem os outros sintomas, Que a pessoa pode ter formigamento nos pés, nas mãos, ela pode sentir assim, tipo umas pontadas, e às vezes é confundido com outras doenças. Pois esse que eu queria dizer, que esse sintoma pode ser confundido. O formigamento, por exemplo, é uma má circulação, é alguma coisa, Sim. vai pensar sempre assim, Aí às vezes a gente já vai procurar um cirurgião vascular, qualquer coisa assim, que não tem nada a ver com a doença, Isso. Mas o fato da gente sentir um formigamento, procurar um cirurgião vascular, de alguma forma vai ser bom, Porque ele vai encaminhar a gente para outro lugar. Isso, O importante é sempre buscar ajuda, O percebeu que tem alguma coisa ali de errado, procurar um médico. E esse tratamento, depois de detectada a doença, ele é fácil de conseguir? Ele pode ser feito todo pelo SUS? Como é que é? Sim, o tratamento ele é todo feito pelo SUS, o paciente recebe a medicação gratuitamente. Lá mesmo no Aquiles, quando o paciente ele é diagnosticado, ele de imediato já inicia o tratamento, ele recebe toda a medicação gratuita. Ele pode durar de 6 meses a 1 ano. Quem vai determinar o tratamento é a médica e também pelos sintomas, pelo diagnóstico de acordo com o estágio da doença, Isso.
Sim. Ah, tá. Então pode fazer tudo, não precisa nem se preocupar com o tratamento, né? Ele vai acontecer naturalmente Sim. depois que a doença é detectada. Aqui só o Aquiles Lisboa que faz esse Aqui trabalho? nós temos o Hospital Aquiles Lisboa, de referência, temos o Genésio Rego, que é ali próximo ao Detran, Isso. também é um hospital de referência, e no município tem o bairro de Fátima. Aquele posto de saúde do bairro de Fátima também faz o tratamento da hanseníase. Mas assim, se você sentiu os primeiros sintomas, esse formigamento, essa falta de sensibilidade, você procurando uma unidade básica de saúde, você já pode ter as primeiras orientações? Sim, sim. Se o médico perceber, né, que tem alguma coisa de errado, que pode ser uma suspeita, né, de hanseníase, ele já pode encaminhar para o Genésio ou para o Aquiles Lisboa. E o contágio, por exemplo? Se na minha família tem alguém com essa doença, eu posso conviver com ela normalmente? Como é que funciona essa coisa assim no dia a dia dentro da casa de quem tem a doença? O contágio, ele é feito se você tiver continuamente, como você falou, né, no ambiente familiar, por exemplo. Se tem alguém na sua família que tem a doença e ela não estiver tratando, ela pode transmitir. Mas essa transmissão, ela é feita se você, assim, durante 2, 3, 5 anos que você está convivendo com aquela pessoa. Não é só em um contato, certo? Não é porque eu entrei no quarto dela só uma vez que eu vou contrair a doença, né? Não. Só aquele contato contínuo. E a partir do momento que o paciente começa a fazer o tratamento, em 2 a 3 dias ele já não transmite mais. Então é importante ele começar logo de imediato, assim que descobrir, começar logo o tratamento, porque aí ele deixa de transmitir. Isso preserva a família inteira, né, se for feito. Isso. O tratamento, Cíntia, ele é feito assim, todo com o paciente em casa mesmo? Ele precisa ser internado? Ele precisa de alguma coisa assim mais intensiva, vamos dizer? Não, geralmente o paciente não precisa ser internado. Ele vai, recebe a medicação. Essa primeira medicação, ele vai fazer uma dosagem supervisionada, que ele tem que tomar a medicação ali na frente do enfermeiro. E ele vai levar uma cartelinha. Para garantir que ele está tomando? Isso. E ele vai levar uma cartelinha com a medicação para casa. E aí ele vai fazer a medicação. Ele vai tomar um comprimido de manhã, um comprimido à noite. Os casos que precisam de internação são aqueles casos mais avançados, no estágio da doença, ou se de repente... Já falar deles. Isso, ou se de repente ele tiver alguma reação da medicação, alguma coisa assim. Mas por isso é importante ele fazer todo o acompanhamento, comparecer a todas as consultas e tomar a medicação direitinho, né, para que ele não tenha problemas. Deixa eu só botar o complicador nessa história. A pessoa começa o tratamento, Sei. De repente ela acha que ela já está curada, fez 2, 3 meses ali, sei lá, uma semana, já acha que os sintomas estão melhorando, já acha que está curado, ela diz, não precisa mais tomar. O que acontece então? O que acontece é Isso que acontece muito? Só por curiosidade? Acontece. Às vezes acontece exatamente isso. Ele fala assim, já estou me sentindo melhor. Como são muitos medicamentos que toma, e às vezes causa mal-estar, né? Isso, enjoo. Aí ele fala, não vou mais tomar. Mas ele não pode fazer isso, né? Porque aí ele pode vir as reações e muitas das vezes quando elas vêm mais fortes. É o famoso rebote, né? Isso. Quando volta com força mesmo, né? Isso. Então é muito importante seguir o tratamento todinho, tomar todas as medicações, comparecer às consultas, para que ele não tenha esse problema. Entendi. E é comum as pessoas abandonarem? Sim, acontece muito. Acontece, né? Acontece. E dura quanto tempo? O tratamento inteiro, assim, para você dizer, você está liberado, você já está curado. Tem a cura, né? Tem a cura. De 6 meses a 1 ano. Não é um período assim tão que a gente não aguente esse desconforto. Gente, é um tratamento de uma doença, tá? Não é um preventivo mais, já é um tratamento, Sim. né? Então, no tratamento a gente tem que aguentar esses desconfortos para a gente chegar lá na frente e ficar super legal. Mas você fazer um intervalinho aqui na nossa conversa rapidinho, o tempo dela tomar um cafezinho também, que eu fico tomando e ela não. E a gente volta já para conversar, é só 1 minuto.
Já estamos de volta conversando aqui sobre a campanha de conscientização sobre a hanseníase que aconteceu durante todo o mês de janeiro, mas que continua por todos os meses do ano. E eu estou conversando aqui com a supervisora de enfermagem do Hospital Aquiles Lisboa, que é a Cíntia Agostino, e a gente estava falando desse tratamento, abandono do tratamento e tudo mais. Mas a gente está falando dos casos, vamos dizer assim, que estão iniciando, né, Cíntia, que precisa desse tratamento. Mas os casos mais graves, eles ficam internados, essas sequelas que aparecem, elas vão ficar para sempre? Como é que funciona nessa situação? Nós temos muitos casos que, como a gente chama de recidiva, né? Que a pessoa precisa ficar internada. A gente recebe pacientes do interior, a gente recebe pacientes aqui mesmo de São Luís, porque o Aquiles Lisboa é o único hospital que interna esses pacientes que têm a doença. Os outros dois fazem um tratamento, mas não internam. Isso. O Aquiles interna. Entendi. Então, assim, alguns casos e alguns tipos da doença, o paciente ele perde os braços, perde as mãos, ele perde os pés. A gente tem muitos casos, os mais antigos, eles não têm nem as mãos, nem os pés, e eles continuam fazendo atendimento lá no hospital até hoje. Eles foram curados, mas fazem um acompanhamento, às vezes faz uma fisioterapia, às vezes precisa de um psicólogo, do serviço da assistente social, então eles continuam comparecendo ao hospital. Os nervos vão atrofiando, é isso? Eles vão perdendo a sensibilidade, então, em muitos casos, eles perdem mesmo os dedos, perdem os pés. Os pés, né? É. Existe algum caso de paciente em que tenha, por exemplo, problemas para voltar para a família? A família, de alguma forma, ainda tem esse preconceito? Sim, é mesmo? tem. Nós temos pacientes que moram ali na região do hospital que não têm família, assim... Perderam o vínculo familiar. Isso, perderam o vínculo familiar. Meu Deus. Então, eles vivem até hoje lá na região ali próximo ao hospital. Nesse caso, eles são bancados pelo próprio hospital? Não, eles têm vida própria. Eu acredito que eles recebam algum benefício do governo, né? Alguma aposentadoria. Benefício continuado, eu acredito. Isso, mas não pelo hospital, não. Mas continuam com a assistência do hospital sempre, né? Isso, sim. Hoje a gente ainda vê casos assim? Vemos. Ali eu não sei se você conhece ali a região do hospital, mas próximo ao prédio onde fica a internação, tem umas casinhas, que tem muitos pacientes antigos que ainda moram nessas casas. Que antigamente, como o hospital era um hospital colônia... Eu me lembro. Isso, lá era tipo uma cidade. Nome, assim, tipo uma cidade. Tinha onde fica a colônia, que a gente chamava, né? Então tinha tudo lá, tinha escola, tinha delegacia, tinha cinema. Era uma cidade assim, isolada. Então, como acabou esse isolamento, mas muitas pessoas ainda permaneceram lá. Então, a gente ainda tem umas casinhas antigas que ainda moram os pacientes. Mas com relação a novos pacientes, por exemplo, vocês, no caso, ainda recebem pacientes nesse estágio, com a doença tão avançada, que já perderam, ainda hoje isso acontece? Acontece. Não chega assim a perder os membros, mas estágios bem graves da doença. Olha, com todas essas informações, né, a gente imagina que a situação pode ir melhorando. Eu imagino que está melhorando sim, né? Mas isso ainda é como se essa informação ainda não tivesse chegado a todo mundo, é mais ou menos isso? Sim. Às vezes eu acredito que tem pessoas que não procuram o hospital também com medo, com preconceito. Tem às vezes casos que a pessoa não aceitam a doença. Então, às vezes, por medo, por vergonha, deixam de procurar o atendimento, né? E quando vai procurar, às vezes já está bem avançado. Eu acho que isso principalmente no interior, né? Mas o acesso é, vamos dizer, um pouquinho mais difícil, né? Então, isso é uma desculpa para não ir, né? Mas, gente, o medo e a vergonha não vão curar, não. Só vai curar se você procurar o atendimento especializado. E ela já indicou onde? No Aquiles Lisboa, no Genésio Rego e do município também, do bairro de Fátima. Então a gente tem 3 pontos de atendimento. Deixa essa vergonha de lado e cuida da sua saúde. Porque não interessa o que os outros estão pensando, interessa como você está se sentindo. Você precisa se sentir bem. Porque não procura no começo, fica com vergonha. Quando procurar, a situação já está tão complicada que o tratamento é mais complicado ainda, né? É, verdade. Tem casos também que vocês já receberam familiares, porque
pessoa não procurou a tempo? Sim, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente com a hanseníase, a gente também procura fazer a busca ativa. Então, a gente sempre pergunta quem são as pessoas que moram com ele na casa. E a gente procura também fazer o atendimento a toda a família, onde aquele paciente está inserido. Entendi. Às vezes tem o pai, a mãe, às vezes é casado, tem o filho, então a gente faz o atendimento também a toda a família. Ah, tá. Ele não faz o tratamento isolado, Não, no caso, né? Ele permanece em casa, mas ele faz, a família toda participa desse tratamento. E é bom porque a família, eu acho que incentiva nesse caso, né? Quando já começa, deve incentivar. Isso. Mas esse contágio, no caso, por exemplo, eu ia dizer que eu teria sido diagnosticado. Não vamos, é muito pesado. No caso de um diagnóstico, o paciente, ele precisa, por exemplo, deixar os utensílios pessoais separados, essa coisa toda? Não precisa. Né? Não precisa deixar separado, porque assim, a hanseníase, ela não pega um aperto de mão, ela não pega, se você beber aqui na mesma xícara, o interessante é o paciente fazer o tratamento. Mas com um aperto de mão, se você abraçar a pessoa, de você pegar na mão dela, você não vai se contaminar. Por exemplo, eu tenho um familiar que está com a doença, ele ainda não sabe, a gente ainda não sabe, a gente convive ali, todo mundo fica junto, essa coisa toda. Mesmo nesse caso, a gente não vai ter a transmissão imediata, precisa de um convívio prolongado. Prolongado, sim. Tá. Então, eu acho que já fica até mais facilitado, gente, esse tratamento, não é? Não tem por que abandonar o tratamento no meio, não tem por que ter vergonha. Vergonha de quê, gente? Não é? Uma doença igual qualquer outra, né? Igual qualquer outra. Mas o estigma, eu imagino, é pesado. É pesado, o preconceito dói em quem sente, sim. Mas o bom é que tem essas campanhas para alertar. Não custa nada procurar. Quando vocês vão fazer esse serviço de panfletagem, como é que as pessoas reagem, Cíntia? Tem muitas pessoas que não conhecem. A gente faz a gente leva a informação, né? Quando a gente sai do ambiente hospitalar, que a gente vai levar a informação em outros lugares, tem pessoas que não conhecem o hospital, não sabem que existe, não sabem como que é o tratamento, como que a doença é transmitida, né? Tem muita gente ainda que não sabe. Imagino. Por isso que o importante é que esse ano, né, a campanha do governo está falando sobre de janeiro a janeiro, prevenção o ano inteiro, que a gente pretende... é legal, de janeiro a janeiro, né? Isso, a gente pretende fazer essa campanha durante todo o ano. Eu acho que isso é importante. Para que a gente leve essa informação para a gente consiga chegar mais todo mundo. Isso, todo mais mundo. As pessoas precisam possíveis. ficar sabendo, né? E, quando a gente fala assim, janeiro roxo, janeiro verde, a gente está chamando a atenção para uma doença, mas é só para despertar a atenção. Para a partir daí, em qualquer época do ano, buscar ajuda, buscar tratamento se for necessário, seguir o tratamento, para quando chegar o outro janeiro, você já nem precisa mais participar daquela campanha, porque você já está livre, já está curado, já vai incentivando outras pessoas, né? Então pronto, de janeiro a janeiro, tá, gente? É tempo de se cuidar. Cíntia Agostino, muito obrigada por sua participação, muito obrigada por essas informações todas. Continue seu trabalho muito bonito. Eu que agradeço, Elda, é um prazer estar aqui para trazer informação. Muito obrigada pelo convite. Como eu falei ontem com as meninas ali na aula do Bem Saúde, né? Então é sempre bom quando a gente é convidado para vir, né? Que a gente é mais um canal que a gente tem de levar a informação, de tirar dúvida. Eu acho que isso então, é legal. Então o papel de vocês, né? Como comunicador, né? É muito importante também. E a gente agradece a parceria. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação, nos ajudar a fazer o programa de hoje, de levar essa informação. Nossa obrigação é essa, levar a informação. Informação é poder. Se você tem informação, você sabe o que fazer com ela e como ela fica melhor para você. Então a nossa obrigação é essa, levar a informação para você. E a de hoje foi de janeiro a janeiro, como é que é? Todo dia? Prevenção o ano inteiro. De janeiro a janeiro, prevenção o ano inteiro. Pronto, hanseníase é uma doença, não precisa preconceito. E tem cura. Hanseníase é uma doença, tem cura, não precisa preconceito, precisa cuidado e atenção. Bom dia para você e até a próxima.